Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus preencha cada um de vocês neste momento abençoado. É com o coração transbordando de alegria que nos reunimos novamente para mais uma jornada de fé e esperança. A vida, com suas curvas e desafios, muitas vezes nos coloca em situações onde a gente se sente pequeno e frágil diante de problemas que parecem gigantes. Quem nunca sentiu que as dificuldades são como um exército marchando contra nós? Ou que a tristeza é como uma tempestade que não quer passar? Nesses momentos de aperto, quando o medo tenta nos alcançar e o coração bate forte, é natural que a alma busque por um amigo muito poderoso, um consolo, alguém que possa nos defender e nos fazer vencer. Nesses momentos de angústia, quando a gente se sente pequeno e o coração fica apertado, é natural que a alma busque por um lugar seguro, um consolo, um amigo que possa nos envolver e nos manter seguros de todo o mal. Mas eu tenho uma verdade preciosa para compartilhar com vocês hoje. Uma verdade que tem o poder de acalmar o mar revolto da alma e trazer a paz que é maior que tudo que a gente pode imaginar. Essa verdade é como um farol que nunca se apaga, uma âncora que nos mantém firmes mesmo nas maiores tempestades. E essa força, meus queridos, essa âncora, é o amor inabalável de Jesus, que está no controle de cada detalhe da nossa existência. É Ele quem nos sustenta, quem nos compreende e quem nos abraça, revelando-nos o caminho da verdadeira alegria e vitória. Neste nosso encontro, vamos abrir as páginas da Bíblia para um texto que fala diretamente sobre a grandiosidade de Jesus, a sua vitória sobre os inimigos e a sua bondade para com aqueles que precisam de ajuda. É um convite para pararmos por um instante, respirarmos fundo e permitirmos que a verdade divina nos envolva, acalmando as inquietações do nosso coração. A linguagem será humanizada e direta, sem jargões teológicos ou termos difíceis, e sem gírias. A simplicidade e clareza são fundamentais para que qualquer pessoa, independentemente da idade, compreenda a mensagem. Queremos que cada palavra ressoe em sua alma, transmitindo a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada um de vocês. Então, preparem o coração, porque a revelação está apenas começando, e ela nos conduzirá diretamente para as riquezas de um dos salmos mais poderosos, sobre a soberania e a justiça de Jesus, que nos mostra a bondade e a justiça divinas em cada verso. O que será que o Salmo 68 tem a nos dizer hoje? Salmo 68. Levante-se, Jesus, sejam espalhados os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, tu os dissipas. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Jesus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Jesus. Sim, exultem de alegria. Cantai a Jesus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens, cujo nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Jesus em sua santa habitação. Jesus faz que o solitário more em família, liberta os presos em cadeias, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Jesus, quando saíste diante do teu povo, quando tu marchaste pelo deserto, Selá. A terra se abalou e os céus destilaram perante a face de Jesus. O próprio Sinai se abalou na presença de Jesus, o Jesus de Israel. Tu, ó Jesus, derramaste uma chuva abundante sobre a tua herança, quando estava cansada. Tu a restabeleceste. Nela habitava a tua congregação. Tu, ó Jesus, a preparaste com a tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que publicavam. Reis de exércitos fugiram. Sim, fugiram. E a que ficava em casa repartia o despojo. Ainda que vos tenhais deitado entre panelas, contudo, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas de ouro. Quando o Onipotente espalhou ali os reis, era como a neve Salmon. O monte de Jesus é como o monte de Bazã, um monte alto como o monte de Bazã. Por que invejais, ó montes altos, o monte que Jesus desejou para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Jesus são 20.000, sim, milhares de milhares.
O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Jesus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Jesus da nossa salvação. Selá. O nosso Jesus é o Jesus da salvação, e a Jesus, o Senhor, pertencem as saídas da morte. Na verdade, Jesus ferirá a cabeça de seus inimigos e o escalpo cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé pises no sangue de teus inimigos e para que a língua dos teus cães tenha a sua porção. Viu-se, ó Jesus, a tua entrada, a entrada do meu Jesus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos de cordas atrás. No meio estavam as moças tocando adufes. Bendizei a Jesus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim que os domina, os príncipes de Judá com a sua congregação, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Jesus ordenou a tua força. Fortifica, ó Jesus, o que já fizeste para nós. Por causa do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende a multidão das bestas de canas, a companhia de touros, com os bezerros dos povos, para que se submetam com peças de prata. Dissipa os povos que se deleitam na guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia estenderá as suas mãos para Jesus. Reinos da terra, cantai a Jesus, cantai louvores ao Senhor. Selá. Àquele que vai montado sobre os céus dos céus, que são desde a antiguidade, eis que ele emite a sua voz, e que voz poderosa. Dai força a Jesus, sobre Israel está a sua majestade e a sua força nas alturas. Ó Jesus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Jesus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 68 que acabamos de ler é como uma canção de guerra e de vitória, que nos lembra que Jesus é o Rei que nos defende e nos abençoa. Ele começa com um grito de comando: Levante-se, Jesus! Sejam espalhados os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. É como se a gente estivesse em uma batalha e pedisse para Jesus se levantar e fazer com que os inimigos se espalhassem e fugissem de medo. E isso acontece. Como se dissipa a fumaça, tu os dissipas. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Jesus. Essa símile e metáfora mostram que os inimigos somem rapidinho, como fumaça que o vento leva, ou como cera que derrete no fogo. Eles não têm chance contra o poder de Jesus. E o que acontece com quem ama Jesus? Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Jesus. Sim, exultem de alegria. As pessoas boas ficam muito felizes e cheias de alegria na presença de Jesus. E por isso, o salmista nos convida a cantai a Jesus, cantai louvores ao seu nome. Exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens, cujo nome é Senhor, e exultai diante dele. É um convite para a gente cantar para Jesus, que é o nosso Senhor, e anda sobre as nuvens, mostrando o seu poder e a sua glória. O salmista nos lembra de como Jesus é bom com quem precisa de ajuda. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Jesus em sua santa habitação. Jesus cuida de quem não tem pai ou mãe e defende quem perdeu seu marido. Ele é como um pai para os sem pai e um juiz para quem não tem ninguém. Jesus faz que o solitário more em família. Liberta os presos em cadeias, mas os rebeldes habitam em terra seca. Jesus é tão bom que ele faz com que quem se sente sozinho encontre uma família e liberta quem está preso em cadeias. Mas quem é rebelde e não obedece a Jesus vive em um lugar seco e triste. O Salmo faz uma alusão à história do povo de Jesus, quando ele andou com eles pelo deserto. Ó Jesus, quando saíste diante do teu povo, quando tu marchaste pelo deserto, a terra se abalou e os céus destilaram,
perante a face de Jesus. É como se a própria natureza ficasse impressionada com a presença de Jesus. E ele cuidou do seu povo. Tu, ó Jesus, derramaste uma chuva abundante sobre a tua herança. Quando estava cansada, tu a restabeleceste. Jesus fez chover para o povo que estava cansado, dando-lhes força de novo. Ele preparou um lugar para os pobres na sua bondade. O Salmo fala sobre a vitória de Jesus e a repartição dos despojos da guerra. Reis de exércitos fugiram, sim, fugiram, e a que ficava em casa repartia o despojo. É uma hipérbole para mostrar que os reis inimigos fugiram de medo, e que até quem estava em casa, as mulheres que não iam para a guerra, participava da festa da vitória, dividindo o que foi tomado dos inimigos. Jesus, depois de vencer, sobe ao alto e leva consigo os prisioneiros, dando presentes aos homens. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor, Jesus, habitasse entre eles. É uma metáfora da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, onde ele leva os prisioneiros e dá presentes, até para quem é rebelde, para que ele possa morar perto das pessoas. O Salmo nos lembra de agradecer a Jesus. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Jesus da nossa salvação. Selá. Jesus é bendito porque ele nos dá coisas boas todos os dias. Ele é o Deus que nos salva, e a certeza da vitória é repetida. O nosso Jesus é o Jesus da salvação, e a Jesus, o Senhor, pertencem as saídas da morte. Jesus é o dono da salvação e da vida, e ele pode nos livrar da morte. A vitória de Jesus sobre os inimigos é total. Na verdade, Jesus ferirá a cabeça de seus inimigos. Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Jesus vai derrotar os inimigos e trazer seu povo de volta, mesmo de lugares muito difíceis. O salmo termina com uma cena de louvor na casa de Jesus. Viu-se, ó Jesus, a tua entrada, a entrada do meu Jesus, meu Rei, no santuário. As pessoas estão cantando e tocando instrumentos, celebrando a chegada do Rei Jesus na sua casa. E o salmista nos convida novamente a louvar a Jesus, que é tremendo desde os teus santuários, e dá força e poder ao seu povo. O Salmo 68, portanto, nos ensina uma lição muito importante. Jesus é o Rei poderoso que se levanta para nos defender, que cuida de quem precisa de ajuda e que nos dá a vitória. E por causa de todo o seu poder e amor, a gente pode cantar, louvar e ter a certeza de que ele nos carrega com benefícios todos os dias. E essa certeza nos impulsiona para o próximo passo. Amados irmãos e irmãs, depois de mergulharmos tão profundamente nas palavras poderosas e cheias de esperança do Salmo 68, é chegado o momento de elevarmos nossos corações em uma oração sincera e cheia de confiança. Que as verdades que acabamos de contemplar se tornem o alicerce para as nossas súplicas, transformando cada desejo em um pedido de fé. Sintam a presença de Jesus pertinho de vocês, acolhendo cada palavra e compreendendo cada suspiro de suas almas. Ó Jesus, nosso bom pastor e refúgio seguro, viemos a Ti neste instante, com o coração aberto, reconhecendo a Tua grandiosidade e o Teu amor sem igual. Tu és a nossa rocha inabalável, o nosso sustento em todos os momentos da vida. Neste momento, Senhor, clamamos: levante-se. Sejam espalhados os Teus inimigos. Fujam de diante de Ti os que Te odeiam. Cremos que Tu dissipas a fumaça e derretes a cera, e assim os ímpios perecerão diante de Ti. Pedimos, Jesus, que nos ajudes a nos alegrarmos e a nos regozijarmos na Tua presença. Ensina-nos a cantar a Ti, a cantar louvores ao Teu nome, a exaltar aquele que cavalga sobre as nuvens. Agradecemos porque Tu és pai de órfãos e juiz de viúvas, e que fazes o solitário morar em família e liberta os presos em cadeias. Reconhecemos que Tu nos deste força e poder para enfrentar as dificuldades, e que Tu nos levaste para um lugar de abundância. Bendito sejas Tu, Jesus, que de dia em dia nos carregas de benefícios. Tu és o Deus da nossa salvação,
Cremos que a ti pertencem as saídas da morte e que tu ferirás a cabeça dos teus inimigos, trazendo-nos de volta de todos os lugares difíceis. Neste momento, Senhor, pedimos a tua ajuda para que possamos viver de tal forma que a tua majestade e a tua força sejam vistas em nossas vidas. Tu, ó Jesus, ordenaste a nossa força e por isso te pedimos. Fortifica, ó Jesus, o que já fizeste para nós. Que os reis te tragam presentes e que todos os reinos da terra cantem louvores a ti. Ó Jesus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Que a tua presença seja a nossa maior alegria, a nossa paz e a nossa segurança em cada novo dia. Enche-nos da tua sabedoria, para que a nossa boca fale do que é justo e a nossa língua proclame a tua verdade. Que a tua lei esteja em nosso coração e que os nossos passos não resvalem para o pecado. Permanece conosco, Jesus, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor que transforma e liberta. Amém. Amados irmãos e irmãs, que o poder das palavras do Salmo 68 tenha tocado profundamente o coração de cada um de vocês, trazendo consolo e a certeza de que Jesus é o nosso grande líder, que nos defende e nos dá a vitória, e está sempre ao nosso lado. A simplicidade da mensagem de Jesus é o que nos conecta a Ele, sem a necessidade de palavras rebuscadas ou termos difíceis. O que importa é a sinceridade do nosso coração e a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele está no controle de tudo e nos ama incondicionalmente. Agora, quero fazer um convite muito especial a todos vocês. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se você sentiu a presença e o amor de Jesus em cada palavra, eu os encorajo a dar o próximo passo. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que você ama? Alguém que talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma dose de esperança, ou de um lembrete do amor inabalável de Jesus. Compartilhar é semear a boa semente, é estender a mão a quem precisa de um abraço de fé. É simples, direto e centrado em Jesus. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Eu amo ler cada um deles, pois é através de suas experiências e testemunhos que a nossa comunidade de fé se fortalece e cresce. Se você ainda não é parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo conteúdo repleto de ensinamentos e inspirações. Continuem firmes na fé, confiando que Jesus está sempre ao nosso lado, guiando-nos em cada passo do caminho. Até a próxima, e que a paz de Jesus esteja com todos vocês.